Cosmologia bíblica. A Escritura Sagrada, à luz da cosmovisão dos antigos hebreus, não pode ser reduzida apenas a um livro histórico, moral ou meramente religioso. Ela se apresenta também como um registro técnico da criação, um documento ontológico escrito em linguagem simbólica, matemática e estrutural. Assim como o DNA não é compreendido pela leitura literal de suas letras, mas pela interpretação de camadas funcionais, a Escritura opera em níveis simultâneos de revelação. Aquilo que é conhecido na cultura judaica como Pardes, Pshat, Remes, Drash e Sod. Ignorar essas camadas é ler apenas a superfície de um texto que foi concebido para ser decodificado ao longo do tempo. Por isso, quando Gênesis começa afirmando Bereshit bara Elohim, não está apenas narrando um início cronológico, mas descrevendo a ativação de uma ordem, de um código primordial que estrutura tudo o que existe. Dentro dessa lógica, o conceito bíblico do livro da vida, em Salmos 139, versículo 16, no teu livro foram escritos todos os meus dias, ultrapassa a ideia de um registro espiritual abstrato. Ele aponta para uma memória ontológica da existência, onde identidade, função e continuidade estão inscritos antes mesmo da manifestação física. A biologia moderna confirma que o DNA funciona exatamente assim. Uma biblioteca viva, onde os cromossomos são volumes organizados. Os genes são instruções e o corpo é a máquina que executa esse código. Curiosamente, estudos contemporâneos em genética e bioinformação reconhecem que mais de 90% do DNA não atua apenas como codificação proteica direta, mas como sistema regulatório e informacional, algo que dialoga profundamente com a noção bíblica de palavra, como informação ativa e criadora. Quando o Novo Testamento afirma que o corpo é o templo, em 1 Coríntios 6,19, o termo grego utilizado é naos, equivalente ao hebraico heichal, que não se refere ao pátio externo, mas sim ao núcleo funcional do santuário. Isso não é metáfora poética, mas uma declaração estrutural. O tabernáculo no deserto, descrito minuciosamente em Êxodo, e o templo de Salomão, detalhado em Reis e Crônicas, seguem padrões de medidas, proporções e simetrias que refletem o corpo humano. Jesus em João 2, 19 ao 21 afirma: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E o próximo texto esclarece que ele falava do templo do seu corpo. No versículo 20, os judeus respondem que o templo levou 46 anos para ser edificado. O número não é um mero acaso. A biologia humana se organiza em 46 cromossomos, 23 pares, estrutura que sustenta toda a manifestação física da identidade. A gemátria hebraica reforça esse padrão. Os números nas escrituras são uma espécie de linguagem técnica celestial.
As colunas Jaquim e Boaz, descritas em 1 Reis 7, aparecem como pilares de sustentação, estabilidade e equilíbrio. Elas funcionam como pares, refletindo um princípio binário presente tanto na arquitetura sagrada quanto na genética. A própria ciência reconhece que a vida se organiza por pares complementares. Bases nitrogenadas, cromossomos, polaridades elétricas. O antigo princípio, expresso em Eclesiastes e reafirmado em tradições hebraicas. É claro, o que está acima corresponde ao que está abaixo. O corpo humano é uma miniatura funcional da criação, um microcosmos inserido no macrocosmo. Este é o padrão fractal bíblico. A criação, segundo a Escritura, é estruturada por padrões quaternários. As 4 letras do nome divino Yahuwah, Yud, He, Vav, He. As 4 direções. Os 4 rios do Éden. Os 4 estandartes tribais ao redor do tabernáculo, em Números 2. Os 4 evangelhos e os 4 seres viventes, descritos em Ezequiel 1 e Apocalipse 4, são conectados à letra Dalet no hebraico, que está ligado à porta ou portal. A ciência moderna reconhece que a linguagem da vida também se sustenta sobre 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Não se trata apenas de uma alegoria forçada, mas sim de uma linguagem estrutural. A vida se expressa em quartetos porque a criação foi organizada assim. Os 4 seres viventes, leão, boi, homem e águia, descritos na Bíblia, aparecem tanto na tradição profética quanto na disposição das tribos celestiais, nas constelações e na estrutura dos evangelhos, revelando uma coerência que atravessa milênios. Textos apócrifos e intertestamentários, como o livro de Enoque e Jubileus, reforçam a ideia de que o conhecimento da criação foi transmitido em linguagem simbólica e guardado por estruturas sacerdotais. Enoque descreve ordens celestiais, ciclos cósmicos e padrões que hoje a astrofísica e a biologia começam a reconhecer como sistemas regulados. Quando textos antigos falam de seres celestiais adornados com pedras, múltiplas faces ou atributos, não lemos isso como descrição química literal, mas sim como uma linguagem simbólica para níveis ontológicos distintos, diferentes graus de complexidade da criação. A Bíblia também associa elementos da criação a funções específicas. A Ruach, sopro divino, ou espírito, é aquilo que conecta e anima. O sangue carrega a vida, segundo Levítico 17. A terra ancora e dá forma. A bioquímica moderna confirma que a vida depende da ligação, condução e estabilidade. O hidrogênio conecta, o carbono
estrutura. O fósforo ancora. O nitrogênio expande. Céu, terra e homem existem em tensão contínua. Jó 38 descreve fundamentos, medidas e pilares da criação, linguagem que é denotada tanto na engenharia quanto na biologia. A criação não advém de uma origem caótica. Ela é intencional, mensurada e ordenada, advinda de uma mente inteligente. O Éden não é apenas um ponto geográfico perdido na história, mas um modelo funcional da existência humana. 2 árvores, 2 sistemas. A árvore da vida está ligada ao sistema circulatório, com o coração como centro vital. Aquilo que Provérbios 4:23 chama de fonte da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal está ligada ao sistema nervoso, com o cérebro como centro da percepção, do medo e da análise. O pecado nessa leitura não foi apenas uma transgressão moral, mas uma inversão de governo. O conhecimento passou a dominar a vida, e não o contrário. Textos judaicos antigos já associavam o coração ao centro da decisão e da identidade, muito antes da neurociência moderna. Os 24 anciãos de Apocalipse 4 aparecem como guardiães ao redor do trono, refletindo estruturas de proteção ao centro vital. Curiosamente, o corpo humano possui 24 costelas protegendo o coração. A coluna vertebral, eixo do corpo, aparece recorrentemente em tradições antigas como símbolo de elevação, autoridade e alinhamento. Isso não tem relação com o misticismo moderno, mas sim do reconhecimento ancestral da centralidade estrutural do corpo humano, como o eixo entre o céu e a terra. Quando a Escritura fala de um poder que deseja se assentar no templo, em 2 Tessalonicenses, isso não se trata a um edifício físico na Jerusalém terrena. O verdadeiro templo é o corpo humano. O conflito final não é territorial apenas, mas ontológico, biológico e espiritual. Trata-se de quem governa a identidade, a consciência e a estrutura da vida. Textos como Gênesis 3:15 falam de uma guerra pela semente. E essa guerra, à luz do mundo contemporâneo, migrou para o nível da informação, da genética e da identidade. Artigos científicos sobre edição genética, transhumanismo e bioengenharia confirmam que a tecnologia não é neutra. Ela carrega intencionalidade. A Bíblia, portanto, não é um mito antigo, nem um livro simbólico desconectado da realidade. Ela é um manual da criação, escrito em linguagem eterna, onde corpo, alma, espírito, cosmos e tempo obedecem à mesma arquitetura. O ser humano não é um acidente químico. Ele é uma reconstrução precisa, inserida em um sistema maior, regido por leis visíveis e invisíveis. Retornar a essa compreensão não é abandonar a fé, mas sim reencontrar as raízes da revelação. Quem compreende o templo, compreende a guerra
quem compreende o código, compreende a vida.